Quando menino, ele costumava ser colocado para dormir dentro do móvel da chapelaria do negócio da família. O negócio é o restaurante Camboche, em Cambrils, na Espanha, que mantém uma estrela Michelin desde 1984. O negócio começou com o avô. Era inicialmente uma espécie de boteco bem informal, onde os pescadores jogavam baralho e cuspiam no chão, nas palavras do meu entrevistado de hoje. Dono de 4 negócios imperdíveis, o Tanit, o Nit, o Cava del Tani e a sorveteria Moi Moi, Oscar Bosch está no Se Meu Inconsciente Falasse de hoje. Este videocast é um oferecimento do Resposta, a maior plataforma de pesquisa e experiência do cliente e CRM do Brasil. É utilizada pelas melhores marcas e gestores que acreditam em dados e na fidelização por meio de experiências. Com tablets, QR Codes e outras ferramentas, a empresa orienta gestores de restaurantes a focar exatamente onde é necessário. Quer saber se sua equipe é atenciosa e rápida? Se o menu está agradando? Essa é a ferramenta que você precisa experimentar. Aproveite o cupom Experiência30 que você acessa por meio desse QR Code que aparece na tela e tenha 30 dias grátis. Oscar, quando você nasceu em Tarragona, né, que é a cidade mais próxima de Cambrils, que tem um hospital, né? Uhum. Quais são as memórias mais antigas que você tem da infância lá? Nasci em Tarragona porque Cambrils não tem hospital, então isso já te demonstra o tamanho pequeno que essa cidade é, né? Então é uma cidade portuária, uma cidade que tem mar, tem praias, é muito famosa no verão, inclusive tem gente da Espanha toda que tem segundas residências lá. O que mais eu lembro de ser criado meio que solto, né? E sem perigo. Brincava na praça, descalço, jogando bola à tarde, nos verões, me lembro, nos finais de semana. A gente saía de bike às 9 da manhã e voltávamos às 6 da tarde, sem nem sequer ter um tipo de contato com os meus pais ou minha família, porque naquela época eu não tinha celulares. Então, uma coisa que me lembra muito, e às vezes eu penso isso hoje em dia, como vai ser com meu filho. Seu filho acabou de nascer, isso deve passar muito pela sua cabeça. Passa muito pela minha cabeça, né? Dessa criação, né? A gente se criava na rua, caía, se machucava, voltava para casa, arrumava o que tinha que arrumar e saía de novo, né? Então acho que essa infância assim, liberal ou livre é uma coisa que eu tenho muita nostalgia. E lembro muito, né? Você cresceu no restaurante da sua família, né? O Camboche, e você tem até essa memória de você dormir no armário do almoxarifado. Como é que você imagina que vai ser também essa vida do seu filho com você também tendo restaurante, assim, quer dizer, tem uma repetição, né? O que mais tenho certeza é que eu não vou deixar ele ser cozinheiro. Nem vai dormir no almoxarifado? Também não. Obviamente, restaurantes são a minha vida e é do que vivo disso, então sempre estou no restaurante, então obviamente ele vai ter contato, eu já falo para todo mundo aqui, se prepara que ele vai estar aqui, vai atrapalhar vocês o tempo inteiro, e que acho que é uma coisa muito saudável, muito legal, né, trazer o teu filho no teu lugar de trabalho. Eram outros tempos, né, os meus pais naquela época trabalhavam muito, tinham que levantar o negócio, tinham os avós muito por perto. Os pais do meu pai moravam em cima do restaurante e os pais da minha mãe moravam na esquina que, numa cidade pequena, imagina, era 20 metros. Então, tanto eu e meu irmão ficamos muito com eles. Eu falo que fomos criados pelos meus avós. Obviamente, havia épocas que me lembro que tinha as babás e a babá ficava em casa com a gente. Mas também tenho essa lembrança de os meus pais, quando terminavam a jornada, sei lá, meia-noite, 1 da manhã, me pegar e levar para casa porque eu estava dormindo num colchão meio recortado no armário da chapelaria onde os clientes colocavam os casacos, né? Ou entre 2 cadeiras também, ou no banco da recepção. E você gostava dessa rotina ou você tinha uma rotina que você achava meio enfadonha? Eu não sei te falar porque era muito pequeno, então não tenho como opinar se era bom ou ruim. Obviamente, pensando bem, não sei se é tão bom o teu filho dormir dentro do armário num sábado até 1 da manhã, né? Mas eram outros tempos. E também me fez entrar nessa onda do restaurante, né? Eu, além de cozinheiro, eu acho que também cuido bastante da sala.
Tenho bastante um bom olho, um olho clínico. Quando um cliente quer levantar a mão, aviso o colaborador, cuidado, mesa tal, caiu o guardanapo, o casaco da pessoa caiu, vai lá recolher e tal. Então acho que isso também, não nessa época, mas estar em contato sempre no restaurante e com a minha mãe no salão, antes de entrar na cozinha, a minha mãe tem muito disso, né? Muita hospitalidade, toda hora, né? Cliente. Então acho que isso também foi entrando dentro de mim, né? Que a sua avó também fazia isso no começo, lá quando Minha era avó na primeira versão, mas era mais um bar de tapas, né? Os meus avós, os 2 homens, eram pescadores, os 2. E a minha avó da minha mãe não trabalhava e a mãe do meu pai, ela era cozinheira e ela cuidava do bar de tapas antes do meu avô voltar da pescaria, né? Sim. Mas sempre foi uma família muito boa na cozinha. Todos cozinhavam muito bem. E eu tenho lembranças de um prato que fazia cada um. Então, minha avó fazia isso, meu avô lembra do outro. Esse bar que deu origem ao Cambote, você não chegou a frequentar, né? Porque você nasceu, nasceu imagina, depois, né? Não, meu pai tinha 15 anos naquela época. Você nasce, quer dizer, um ano depois o restaurante já ganha uma estrela Michelin, né? Acho que 1 ou 2 depois. Meu pai era... Tem foto disso, ele atrás do balcão do bar, fazendo chopp, soltando um chopp, lavando uma taça, não me lembro muito bem. Tem uma foto disso. E ele era garçom. Ele ajudava no bar no dia a dia, que era um negócio familiar. Depois, acho que sempre falei isso, o clima do bar era um clima meio pesado, né? Era um bar frequentado por pescadores depois da jornada. Você falava que o pessoal cuspia no chão. Cuspia no chão, jogava baralho, sabe? Até um bar, assim, mundo meio machista, né? Só homem lá, então era um pouco pesado. E meu pai, quando foi crescendo, ele viu que ele não queria aquilo pela vida dele. Queria ficar no negócio, tinha que evoluir. E foi quando ele se lançou na cozinha. Aí foi fazer 2 estágios, um no El Bulli, com Ferran Adrià. com Ferran Adrià, que você depois foi. Que eu depois fui, e se não me engano, se não estou errado, eu acho que é o único pai e filho no mundo que trabalhou com o Ferran Adrià. E depois foi para Arzac. E logo já depois, 1 ano ou 2, conseguiu a estrela, que acho que foi em 1984. Sim. Eu nasci em 82, final de 82. Ganhou a estrela e até hoje essa estrela perdura no restaurante, 40 anos esse ano faz. E também acho que é uma das estrelas mais antigas a permanecer sem perdê-la durante essa... E como é que você via essa estrela no começo? Como é que você achava que ele se relacionava? E quando foi que você percebeu, entendi o que é isso? Assim? Quando você é pequeno, você não dá muita... Você não entende muito, né? Nós sempre fomos de frequentar. Minha mãe sempre fala, você já com 6 meses já foi almoçar no Via Veneto, que era um restaurante muito clássico de Barcelona, né? Eu comecei a perceber quando comecei a trabalhar definitivamente no restaurante com 15, 16 anos. Eu sempre falo que eu nunca fui um bom estudante. E meu pai, no verão, que era alta temporada, ele me castigava para trabalhar no restaurante como um jeito de não me deixar tanto tempo na rua. Se fosse por mim, os meus amigos, aí que eu te falei, 9 da manhã e voltava meia-noite. Então ele me começava a introduzir no negócio, secando talheres, fazendo algum café, pegando alguma água e colocando... Você gostava disso ou era uma coisa meio contrariada? Não, assim? eu ficava um pouco, sinceramente, ficava um pouco puto. Porque a maioria dos meus amigos já estavam na rua brincando e eu tinha que estar lá, né? E no verão, que era quando a cidade fervia, né? De baladas, bares, praia, enfim. Eu estava lá trabalhando, enfim. Aí tinha que sair já quando eles já estavam na balada, por exemplo, encontrar eles lá, né? Mas acho que também com valores de respeito à profissão, de profissionalismo e tudo isso, acho que isso me ajuda muito. O seu pai tem uma frase famosa que ele falou sobre Michelin, né? Que há quem diga que é difícil manter as estrelas Michelin. Não acho que seja, para mim, o cuidado com o restaurante é algo natural. É também uma maneira de viver, né? Você acha que ele já teve medo de perder essa estrela ou ele via de outra forma essa questão? Não, claro que teve medo. Claro que teve medo e ele tem hoje em dia que eu vivo isso do outro lado do continente, ele tem medo que um meu irmão
cometa algum tipo de erro e ele perca a estrela. Não pelo fato de perder a estrela, sino pelo fato de que o negócio vá para outro caminho. vá para outro caminho, etc. Né? Houve uma época no restaurante que ele começou a fazer uma cozinha um pouquinho mais minimalista. Nada de exagero, mas era um restaurante de pescadores, com comida do mar, onde iam famílias e onde também casais comemorar datas específicas. Mas sempre foi famoso ou reconhecido pela boa comida e pela, diria um pouco, até fartura. E houve uma época, não sei quando, devia ser entre 84 e 90, uma coisa assim, que ele começou a fazer comida um pouquinho mais minimalista. Aumentou preços e diminuiu a quantidade. Sim. E ele foi muito criticado por isso. Inclusive, chegou a perder clientes. Ele sempre fala isso. Depois, na hora, ele soube contornar e voltou sem perder a estrela, né? Mas ele, acho que ele tem um certo medo, porque aquilo é a vida dele. Ele, hoje em dia, aos 72 anos, é o cara que abre a casa e tem dias que ele fecha a casa. Não larga o osso, sabe? Mas você já me comentou também que você acha que você e ele, vocês veem essa profissão de uma forma diferente, quer dizer, quase como um hobby, assim, que não é uma obrigação de ir lá, de ficar olhando no relógio, está para acabar, né? Nunca foi. Eu nunca escutei meu pai, nossa, que saco, hoje eu tenho que ir para o restaurante. Ele nisso é reloginho. Pode estar doente, pode estar, sei lá, mal-humorado, aconteceu qualquer coisa, mas ele, pontual, 9 abre o restaurante, à noite, 8 horas abre o restaurante, é impressionante. Ele nunca, isso é verdade, nunca teve um final de semana em 60 anos de carreira, 50 e tantos, de pegar a minha mãe na sexta-feira e falar, a gente vai viajar, volta na segunda. Sempre que o restaurante esteve aberto, sempre ele estava no restaurante. Mas você acha que isso é uma coisa que ele também não consegue delegar um pouco? Eu acho que não consegue. Mesmo com o seu irmão ali? Mesmo com o meu irmão. E mesmo com os clientes, eu falo muito com a minha mãe, e mesmo com os clientes elogiando a comida do meu irmão, falar, pode ir, tá tranquilo, pô, o moleque tá arregaçando. Ele sempre tem alguma coisinha aí. Obviamente, hoje em dia já ele tirou um pouquinho o pé do acelerador e ele faz outras funções lá. Agora, cozinha já quase não se mete, mas ele está presente no restaurante. Ou está cortando a plantinha de fora, ou está varrendo, sempre tem alguma coisa, ou está passando as toalhas, né? A gente tem uma área lá dentro do restaurante de lavanderia. Ele sempre está por aí. Mas é da velha escola, sabe? Bom, se você não tivesse vindo para o Brasil, seria você que estaria no comando ali, né? Você imagina como é que seria essa convivência? Você acha que você se acertaria com essa presença paterna? Eu já tive lá trabalhando com ele no comando. Tem momentos mais difíceis, como acho que qualquer negócio familiar. Sempre tem os atritos, sempre tem o teu pensamento versus o pensamento dele, a tua modernidade ao conservadorismo dele. A gente, obviamente, tinha alguns atritinhos, mas conseguia resolver. Meu irmão já é um pouquinho mais difícil nesse aspecto, e eu acho que se a gente tivesse os três lá dentro, aí sim que era, aí era caos. Aí eu teria que ter alguém ia sair daí, porque e a minha mãe sempre no meio, colocando panos quentes. Panos quentes lá, não, porque não, mas ele não falou isso. Não, mas ele não falou outro. Mas você fica imaginando como é que teria sido sua vida se você tivesse continuado lá? Quer dizer, você não tivesse vindo para o Brasil em 2009? Não sei. Eu sempre fui inquieto e eu sempre fui aventureiro. Inclusive, meu pai me levou para a Suíça para estudar idiomas, nada de gastronomia, nada, só para sair um pouquinho desse círculo, não de amizades, porque as minhas amizades sempre foram muito boas e muito saudáveis, mas sim um pouquinho desse círculo de cidade pequena. Aí quando ele me levou para a Suíça, eu conheci outro mundo que eu não conhecia, e isso me encantou. E a partir daí, nunca mais parei em casa.
Ou seja, sempre usava o restaurante do meu pai como uma base de apoio, né? E depois eu ia fazer os meus estágios fora do país ou dentro, como o Can Rock, o Bulli, né? Que ficavam por aí perto. Mas essa saída para a Suíça, acho que me abriu um pouco os olhos, de cidade pequena, né? De aquele núcleo que eu estava. E isso me encantou. Então, já logo em seguida que eu cheguei da Suíça, eu já fui trabalhar para a Inglaterra. Fiquei lá 1 ano e meio, fiquei encantado e teria ficado mais. E o Ferran Adrià ficou um tempo lá no seu restaurante, não foi isso? Então, o Ferran Adrià era assim, quando o Ferran começou, ele, primeiro que o lugar onde está o El Bulli, que agora virou uma fundação, é um lugar muito fora de mão, né? Então, quando ele começou a fazer essa revolução na cozinha, lá não ia tão bem assim. Era 2 packs à noite, 4, 0. Tava, inclusive, estava numa situação já um pouco delicada. Financeiramente. Financeiramente o restaurante. E ele fechava, ou trabalhava 6 meses, e os outros 6 meses eram pesquisa. Então, como ele não podia pagar os salários da equipe dele quando estava em aberto o restaurante, o que ele fazia? Ele meio que doava os cozinheiros dele para amigos. Esses amigos bancavam os cozinheiros dele e eles, em troca, ofereciam técnicas, sei lá, novos pratos, enfim, ajudavam essa casa. E eu me lembro que ele tem foto também disso. Ele sentado numa mesa com meu pai e eu no colo deles. Numa dessas épocas, ele dormia em casa. Numa dessas e aí épocas, você, muito pequeno, nem tinha ideia de... Eu não me lembro, não me lembro disso. Você já falou, pai, abre outro negócio, você tem que abrir, você tem que diversificar. E você aqui, enfim, né? Até você acabou de contar que você tem 4 negócios previstos para abrir ainda nesse ano, aqui em São Paulo. Assim, como é que você vê a ambição dele e a sua? Ele é muito conservador, né? Eu acho que pelo nome que ele tem na cidade, na região, e pelo tempo de estar reconhecido, por exemplo, nesse caso no Guia Michelin, eu sempre falava para ele, meu pai, pega um chiringuito. Chiringuito é um bar, um restaurante pequeno de praia, pé de areia. Pega isso, que seja temporada de abril até setembro, né? Que abril, Semana Santa já começa a ter gente na cidade. Ele, não, melhor um que não 10, sei lá, falidos ou que não vão bem, né? São coisas dele. Assim, ele como empresário eu acho que é um empresário bem sucedido, porque de um bar que era minúsculo a como ele evoluiu e as coisas que ele tem hoje em dia e a estrutura que tem de restaurante, tem o prédio inteiro, comprou a casa do lado, ampliou e tal. Acho que é um empresário bem sucedido. Só que ele é muito conservador. Não sei por que ele não quis ter outro. Às vezes é medo e a gente não sabe, né? Mas eu já sou mais... gosto mais de arriscar, né? E como é que ele enxerga quando você... eu te falei, ele ainda assim, algum domingo no trabalho, ele falou, como assim, você não está no restaurante domingo? Eu falei, não, pai, hoje eu não estou. Mas e como funciona o restaurante sem você? Eu falei, tem uma equipe, está bem treinada, confiança, né? E se você cresce e tem outros empreendimentos, tem que delegar, porque você só pode estar num lugar uma vez só, né? Então, de certa forma, ele se acha imprescindível para o negócio. Eu acho que ele não soube delegar. Também é de uma cidade pequena, normalmente os restaurantes que tem estrela, que são assim um restaurante familiar, onde a mulher cuida da sala e ele é cozinheiro, ou vice-versa, né? Tal, normalmente a figura do dono sempre está presente no restaurante, né? Isso, Europa tem muito isso. Você vai para a Itália, Espanha, qualquer restaurante assim, às vezes até o próprio dono é o que vem te receber na porta, né? Aqui, São Paulo, sendo uma cidade tão grande, cosmopolita e tudo isso, fica difícil às vezes ter esse contato tão direto com o cliente, né? Mas em algum momento você já achou que você tinha que ser, que você era imprescindível, assim, talvez no começo do Tani? No começo do Tani eu me matava, assim, não que não me mate agora a trabalhar, obviamente, mas eu abria a casa às 7 da manhã, era o último a sair com a minha gerente, e ficava lá e, nossa, para
para ter a primeira folga à noite assim, para sair, ficar em casa ou o que seja, demorou pelo menos uns 2 anos. Eu não largava o osso. Depois, você agiu igual ao seu pai. Acho que sim. Depois fui entendendo o jogo, né? Mas sim, acho que no começo assim. Mas também acho que era uma época que era essencial para estar aí, entendeu? Até essencial para decolar o negócio e tudo isso. Mas conta o que seu pai falava quando você, por exemplo, foi abrir esse aqui, ou foi abrir não, toda a vez Moimoi? Ela falava, mas como assim, outro? Mas como assim? Ele não, eu acho que ele nem acredita hoje, e eu falo, pai, mas calma, vai dar certo, não sei o quê. E aí, abri o Tanit, falei, pai, vou abrir um bar. Como assim um bar? Mas olha, o Tanit tá te dando muito trabalho, tá tirando muito o teu tempo. Não, mas é do lado. Ah, mas e se você ampliar o Tanit? Não, eu vou fazer um bar. Aí fez o bar, deu certo, o Nietzsche. Aí passou, pai, agora eu vou abrir uma sorveteria. Oh, sorveteria, mas o que você sabe de sorvete? Falei, tudo bem, já fiz sorvete, você aprende se precisar. Sim. Aí abrimos a Moimoi, aí deu certo. Aí, pai, vou abrir outro restaurante, mas por que outra? Eu acho que também é um pouco mentalidade de cidade pequena, né? Sim. Não que na cidade pequena não tenha grandes empresários, obviamente, mas acho que ele é muito conservador. E ele também, acho que ele fica muito preocupado, né? Porque eu estou longe, não tenho o apoio deles, que são quem sabem sobre o setor, né? Então acho que isso também deixa um pouco nervoso. E agora desses 4 novos, você já falou para ele? Não. Já. Acho que ele perdeu a conta já. Acho que ele já está no automático e às vezes nem se lembra. Pô, pai, se lembra aquele que eu te falei que ia fazer aqui lá? Ah, não. Aí quando ele vem aqui de férias eu vou mostrar. Tá tudo certo. Sim. Dá um panorama rapidinho do que está vindo por aí. O primeiro em abril vai ser a 3ª unidade da Moimoi, na Avenida Paulista. E daqui a pouco, em breve, queremos abrir também o Nietzsche, lá em cima do Cala, que tem um rooftop. Seria a 2ª unidade do Nietzsche. E acho que até final do ano sai. E vem aí um mais novo empreendimento, que vai ser uma bodega. Meio bodega, meio boteco, meio bar de tapas, em Pinheiros, também em breve. E aos pouquinhos vamos crescendo, né? E tem mais um que deixa Mas deixa aqui embaixo, que é para a região aqui também. Você enxerga características do seu pai e do seu avô que começou o negócio em você? Sim, bastantes. Mas eu acho que a distância e eu ter vindo aqui para o Brasil, morar, aquele famoso, né? Vocês falam, jeitinho brasileiro. Fui tendo uma versão modificada dessas características do meu pai. Meu irmão que está lá com ele, eu já percebo que ele tem algumas manias ou alguns pitacos, alguns destellos dele que eu já fui perdendo com a distância e pelo menos contato com ele, né? Tem algumas manias do dia a dia deles que eu já não tenho, por exemplo. E como é que era a relação sua com seu irmão e como é que, enfim, né, mesmo caminho? A relação com ele profissionalmente quase foi nula. Tivemos pouco contato, porque nós temos 5 anos e meio de diferença. E meu irmão também estudou, começou a entrar no negócio, mas o meu irmão entrou no negócio como sommelier ou como garçom, né? E logo que ele começou, já também foi para a Inglaterra, como sommelier no hotel, no Claridge. E nessa época eu estava indo e vindo. E depois, em 2010, já decidi vir para cá. Então, a gente não teve muito contato de estar trabalhando no negócio diariamente. Nos encontramos em eventos, alguma breve temporada que ele vinha, eu estava na sala, eu estava na parte das bebidas, eu estava mais na cozinha, mas assim, diretamente não. Meu irmão é um pouco mais impulsivo do que eu. Isso eu acho que deixa o meu pai um pouquinho mais louco. Eu sou era mais calmo, né? Depois a minha relação com ele é ótima, né? Só que acho que o negócio lá suga muito eles.
Às vezes eles não têm tanto tempo de... Eu, por exemplo, com a minha mãe, que já diria tá semi-aposentada, eu falo com ela dia sim, dia não. Meu pai já não conseguiu falar tanto, e com meu irmão muito menos, ele fala que sempre está ocupado. Como é que você acha que o seu irmão lida com essa pressão aí do Michelin, dessa estrela? Michelin é zero, ele não acho que como a gente conviveu com tantos anos com isso, meio que já é uma coisa natural. Default já. O que eu acho, e eu falo muito com eles isso, é que o meu pai teria que se afastar um pouquinho para ele traçar o caminho dele. Que às vezes ele também está um pouquinho de cima, embaixo da asa dele, né? Não que ele não faça a cozinha que ele quer fazer, mas sim tem algumas decisões que ele não consegue tomar, porque sempre tem a figura do meu pai em cima. E ainda está como chefão, o dono da empresa, enfim, né? Eu acho que o meu irmão, na hora que o meu pai não estiver tão presente no negócio, às vezes dando palpite de fora ou conselhos de fora, eu acho que o meu irmão vai conseguir chegar na linha dele, que já está quase, mas ainda falta um pouquinho. E por que você falou que seu filho decidir seguir essa carreira, você não deixa? Olha, é uma profissão muito difícil. Não estou falando que as outras não sejam, né? Acho que para você ser alguma coisa ou se destacar dentro da tua profissão, tem que ter muito trabalho por trás, seja médico, seja advogado, o que for. Mas é uma profissão, assim, você não tem final de semana, você tem férias quando as outras pessoas não estão de férias, Sim. ou seja, as férias de verão, as férias de inverno. São muitas horas de ralar, né? Tá atrás do fogão, calor. Eu acho que para você chegar no topo tem que fazer alguns estágios, e eu aconselho que sejam fora do país, seja morando no Brasil ou na Europa. Às vezes esses estágios não são remunerados. Sim. Estou falando da minha época. Hoje em dia acho que já melhorou tudo isso, né? Você ia trabalhar em lugares que as condições que te davam para dormir não eram das melhores. Eu sempre falo que fui mau estudante. Eu não gostava de estudar. Sim. Então, meu pai falava, se não quer estudar, tem que trabalhar. E eu gostaria que meu filho estudasse. Isso primeiro. E depois que ele escolhesse. Mas não gostaria que escolhesse essa profissão. Mas você não pensa assim, bom, acho que é inevitável você pensar se você já tem um grupo, quem que vai assim, né? Quem comandaria esse grupo depois? São coisas que certamente é difícil não pensar, né? É que assim, eu acho que o contato que eu tive com os meus pais no negócio, ele não vai ter comigo. Primeiro porque meus avós moravam em cima e os meus pais moravam a um quarteirão e os outros avós moravam perto. Aqui já em São Paulo as distâncias já são maiores. Então eu saía da escola, o ônibus me deixava na praça X, eu ia andando até o restaurante. Quem estava no restaurante, quando estava assim, portas fechadas, os meus avós, que eles chamavam de estavam fazendo guarda pelo telefone, que antigamente não tinha e-mail, não tinha reservas pelo computador e não tinha WhatsApp. Então eles ficavam de plantão no restaurante das 3 da tarde, 3h30, 4 horas, quando fechava, até as 8, lá os dois. Eu me lembro direitinho, uma cortininha corrida, eles dois sentados lá, vendo as pessoas passando na rua, e esperando a gente voltar da escola, e aí o meu avô fazia um sanduichinho pra gente. Então esse contato que eu tive com o restaurante, provavelmente o meu filho não vai ter, porque ele vai sair da escola e vai para casa. Por exemplo, a minha sobrinha, que é a filha do meu irmão, já tem esse contato, e o meu sobrinho já quer ser cozinheiro, Sim. porque meu irmão bota a doma, já com o nome dele, pequenininho, e vai lá e já descasca alguma cebola, ajuda eles na cozinha. Então ele já vê o pai fazendo isso. Então acho que vai ter mais contato do que o meu filho. Mas se quer ser cozinheiro, também, o que eu vou fazer, né? Se meu inconsciente falasse, também o oferecimento da Casa Flora, que acaba de completar 55 anos. Fundada como um armazém de secos e molhados em 1970, a companhia se transformou em uma das maiores importadoras do país. A Casa Flora movimenta mensalmente de 50 a 60 containers repletos de vinhos, cervejas, destilados, azeites, massas e molhos, entre outros produtos. Ao todo são cerca de 1.300 itens de marcas que dispensam apresentações como Paganini,
e Paulaner. Os vinhos correspondem a quase 60% das importações e um dos destaques entre os rótulos de alta gama, este aqui, o Sauvignon Blanc da Nederburg, a vinícola mais premiada da África do Sul. Na verdade, é um Sauvignon Blanc com 5% de semillon. As uvas são colhidas manualmente na parte da manhã, entre fevereiro e março, e a fermentação ocorre em tanques de aço inoxidável durante 3 semanas. Com acidez pungente e notas olfativas que remetem a frutas tropicais, esse vinho é ideal para acompanhar pescados em geral. Está à venda tanto no site da Casa Flora, quanto na rede de restaurantes e supermercados abastecidos pela importadora. Bom, vamos tomar esse vinho então. Bora. Esse aqui, screw cap, fácil de abrir. Para você provar, por favor. Aprovado? Seco, né? Bom. África do Sul. Saúde. Saúde, obrigado. Saúde, obrigado. Uau. Como é que é a sua relação com os vinhos, assim? Imagino que vinho branco também é uma coisa muito forte ali de onde você cresceu, né? Olha, hoje em dia, a Espanha está muito em alta em vinhos, sobretudo a região do Priorato. O Priorato da minha casa fica a 20 minutos. Sou mais fã dos brancos que dos tintos. Não sei se porque a minha região de lá era uma região de calor, de mar. E né? frutos do mar Frutos do é mar, muito... alvarinhos, verdejos, tudo isso. Eu entendo um pouquinho, nada demais. Eu sempre acho que é um bom complemento para qualquer refeição. O que te vem na cabeça quando você pensa num vinho desses? Aqui? Camarão, polvo, uma lulinha. Tenho um pouco de saudades disso também de lá. Não que aqui você não consiga produtos bons, mas lá a variedade é bem infinitamente melhor. Então, assim, sentar na beira da praia com um vinho branco e uma, sei lá, qualquer coisinha, um chipirón, uma sardinha, um boqueirão, uma lite, uma anchova, qualquer coisa dessas, isso também me traz muita nostalgia, né? Nostalgia. E eu acho que já te falei, um dos meus sonhos seria ter um restaurante na praia. Poder servir peixes frescos, grelhados, paellas, que é o que tem muito lá, né? Sim. Isso eu sinto muita falta. É um retorno biográfico ali. Mais ou menos. Mas tem uma anedota que o meu pai sempre fala que eu nasci dia 19 de dezembro, dia 25 de Natal, a gente estava em casa. Ele sempre fala, hoje em dia não sei se é bom falar isso nas câmeras, porque é meio... Mas ele sempre fala que ele molhou a chupeta com, acho que era Dom Perignon, ou Cristal, acho que era um Cristal. Molhou a chupeta e me deu. Começou bem, pelo menos. Começou bem, foi em grande estilo, né? Foi em grande estilo, pelo menos. Acho que não vai ser cancelado por... Então... Se fosse o vinho pior, tudo bem. Tudo bem. E como é que foi quando você falou para ele que você vinha vir pro Brasil, né? Porque ele estava ali te preparando, você estava preparando como sucessor, né? Estava me esperando, e quando eu falei que vinha para cá, obviamente não foi de sopetão. Me lembro que foi no final do verão, e foi um baque para ele, porque ele tinha acabado de comprar o local do lado do restaurante, que a gente tinha pensado lá fazer eventos. Assim, sabe? Algum casamento, Sim. 60, 70 lugares. E ele tinha acabado de comprar. Foi difícil. A minha mãe, agora faz tempo que ela não fala, mas até alguns anos atrás, eu já faz 15 anos que estou aqui, ela falava que às vezes o meu pai, em rodas de amigos, ele ainda se lastimava. O Oscar foi embora e não sei o quê, nanani, nanana. Então acho que deve ter sido difícil para ele. Sim. E nós que também somos uma família unida, ninguém quer que o teu filho vá morar do outro lado do Atlântico, mundo, né? Então... Mas você acha que você conseguiria, por exemplo, essa trajetória em Barcelona? Você acha que isso aqui Cara, é o lugar que você, de fato, É uma pergunta conseguiu? que eu me faço às vezes, porque... Imagino que em Cambrios não, porque é uma cidade pequena, assim, né? Quer dizer... mas se eu não tivesse conhecido a Suíça naquela época, pode ser que sim. Depois da Suíça,
Eu às vezes penso que provavelmente eu teria ido fazer carreira solo em Barcelona. Uhum. Só que às vezes aqui no Brasil, depois do que a gente já tem e do nome que a gente tem aqui, eu não sei se teria tido o mesmo sucesso em Barcelona que aqui. É uma pergunta que às vezes me faço. Uhum. E alguns clientes que viajam e vão para Barcelona, vão para Espanha, às vezes voltam para os restaurantes, às vezes alguns já conhecem, alguns não, e muitos falam, pô, nossa, tua croqueta aqui é melhor que a de lá. Ó, a tua paella aqui, comemos melhor aqui que de lá. E eu falo, mano, será? Porque eu vou para Barcelona e como muito bem. Sim. Não sei, é uma pergunta que às vezes eu me faço e provavelmente vai ficar na dúvida pelo resto da minha vida. Porque até agora eu não pretendo voltar. Você também aqui, de certa forma, reinaugurou uma especialidade, né? Tanto que você, no começo, você não falava que era um espanhol, por exemplo, Tanina. Você falava que era Mediterrâneo. Quer dizer, hoje eu acho todo que mundo quase conhece. Croqueta, não croquete, o molho aioli. Fideuá. É boa essa pergunta, porque assim, eu acho que tivemos 3 momentos de restaurantes espanhóis em São Paulo. Um foi o Zoncurro. Uhum. Clássico. Clássico. Que eu cheguei a conhecer muito pouco. Depois veio o Enye. Que você veio trabalhar. Eu trabalhei você lá. Trabalhou lá. Você chegou para... Você chegou aqui para trabalhar aqui, né? Dos Irmãos Torres. Que eu acho que era o espanhol mais autêntico que tinha naquela época. Uhum. Obviamente tem outros, né? Mas depois abriu o Tanit e sim, que eu vou te falar a verdade, eu tinha medo de catalogar o Tanit como restaurante espanhol para... Muito nichado, né? Exatamente, para ter um certo recheio dos clientes. A gente abriu com cozinha mediterrânea. Depois eu, por ser espanhol, acho que a bandeira foi aumentando, foi levantando. Todo mundo, não, vai lá no espanhol, vai no espanhol. O Oscar é espanhol, é o restaurante espanhol. Então, acho que ficou nessa categoria. O Cala já, por exemplo, já não diria que está um espanhol, acho que diria que é mais mediterrâneo. Uhum. E eu acho que está se posicionando como uma casa mais contemporânea, elegante. Acho que o Tanit já entrou na categoria de clássicos, né? Sim. Tem 9 anos, vai fazer 10. Ano que vem, né? Ano que vem, em abril. E eu acho que o Tanit ficou como um restaurante mais casual, mais do dia a dia, né? Sem perder essa essência de sabor, dos arrozes. Cara, eu quase não consigo mudar nenhum prato do Tanit. E ia te perguntar isso, você comentou a última vez que a gente conversou que você não aguentava mais comer a sua própria comida. Eu não almoço. Eu não almoço. Se eu às vezes estou aqui, prefiro pegar a comida do lado. Porque você não aguenta mais? Não aguento mais, eu enjoei, sei lá. Não. Eu não gosto de cozinhar para mim. E não dá para mudar o cardápio também, né? Lá do Tanit quase não mudei nada. Inclusive, às vezes, meus sócios, vamos trocar isso, vamos trocar outro. Eu falei, tá bom. Trocamos isso, mas colocamos o quê? Uhum. Aí você vê nos relatórios, é tudo muito igual de venda, sabe? Sim. Não tem nenhum que vende muito e outro vende muito pouco. Uma vez na pandemia, acho que a gente tirou o nhoque de beterraba. Uhum. Mulherada adora. Sim. Você tirou o nhoque, não venha mais no teu restaurante. Brincando, né? Mas não vem. Brincando, mas... Não, falando, né? Aí tem um amigo meu que esse prato ficou muito breve, que era um mar e montanha, que era polvo com panceta, a milanesa, umas batatas meio ao murro assim, e uma holandese. Ele fala até o dia de hoje, o melhor prato que você teve no Tanit era esse. E um prato que ficou lá, sei lá, 4, 5 meses. Foi na abertura e a galera... Não curtiu muito? Não, era bom, mas era meio pesado, porque a panceta era milanesa e tal. Mas era um mar e montanha puro e duro. E ele ainda fala. Então, assim, não dá para modificar muito lá. Temos clientes que vêm 3 vezes por semana, é inacreditável. Sim. Eu acho que se tornou um restaurante assim, do dia a dia. Não é que depois de 9 anos continua cheio com fila, sabe? Então alguma coisa bem feita a gente está fazendo. Como é que é trabalhar com você, Oscar? Você tem que fazer pergunta para outras pessoas, não para mim. Vamos lá. Com o tempo melhorei muito. Os primeiros anos do Tanit foram anos, diria que, duros para quem estava lá, porque eu estava, primeiro que estava o dia inteiro no negócio. Então,
As pessoas que estavam lá tinham que trabalhar pelo menos igual do que eu, né, de braçal. Sobretudo os cargos mais altos, subchefes e chefes. Eu era um pouquinho mais bruto, diria. Hoje em dia, para quem me conhece, eu diria que estou mais... Diria não, estou muito mais tranquilo. Obviamente estou muito mais maduro. Estou em outra fase da minha vida. Eu acho que essa tranquilidade, essa paciência que me ajudou a trazer muito é a minha mulher. Uma pessoa muito tranquila, isso também foi me acalmando. E mais agora com o filho já... Sim. Obviamente, todo mundo sabe que na cozinha há momentos de estresse, é tudo muito à la minuto, né? Não é que você tem que mandar um e-mail e... Assim, veja bem, você poderia fazer aquilo. Eu vou mandar daqui 1 hora e tá tudo bem, depois do almoço. Cara, o cara que vem comer, quer comer rápido, quer comer bem, quer ser bem tratado. Então, tudo isso, às vezes, dependendo como o cliente, o comensal, se entra tudo de uma vez e tudo, às vezes, gera um certo estresse na cozinha. Comigo ou sem mim, dentro dela, né? Mas eu acho que sou um cara muito chegado. Seu nome de todos os funcionários. Converso bastante com eles. Obviamente não consigo conversar com todos, porque já estamos em 100 e tantos. Mas bom dia, boa tarde, olho no olho. Se tiver algum problema, vamos conversar. Não deixo isso para semana que vem. Não, estou enrolando. Sempre que eu posso, ou tem uma brecha e alguém quer conversar comigo, a gente senta, conversa, vê o problema que é. Se posso ajudar, ajudo. Se não consigo ajudar, tem horas que não consigo. Mas eu acho que hoje em dia estou muito mais tranquilo e maduro, né? E aprendi a delegar. Sim. Também aprendi a fechar os olhos em algumas ocasiões. Então acho que isso é um pouco da experiência que o tempo vai te dando, né? Sei também que a minha equipe tem horas que alguns têm que descansar. Então, às vezes eu cubro eles em períodos do dia ou da semana. Eu entendo que o colaborador tem família, então tem alguns momentos especiais de alguma filha, da esposa ou de algum pai. Então a gente tolera e aceita algumas trocas de horários para que ele possa... Uma flexibilidade ali. Uma flexibilidade que eu acho que antigamente não tinha, porque meu pai não tinha me dado essa flexibilidade. Sim. Era vai e vai. Então né? eu achava que era assim. Então acho que hoje em dia, inclusive, tem um dos meus chefes outro dia falou assim para mim: nossa, chefe, você passou a ser o bonzinho e agora que é o vilão, né? Vilão sou eu. Agora você chega aqui, cumprimenta todo mundo, todo mundo faz uma brincadeirinha aqui. Good cop, bad cop ali. Exato. E você diria que profissionalmente você está satisfeito? Eu sou um cara ambicioso, então eu sempre quero mais. E eu me cobro muito a mim mesmo. Sempre tentando melhorar dia a dia, né? Mas sim, estou satisfeito. Acho que não é fácil vir de outro país. Diria, obviamente, se tivesse precisado, os meus pais iam me ajudar. Mas quase com uma mão na frente e outra atrás. Foram alguns anos até abrir o Tani difíceis, porque... Era tudo ou nada, assim, um pouco... Chegou o último ano, eu até meio que as pessoas mais próximas, até para provocar, ver se alguém reacionava, alguém me ajudava mais, eu falei, se até final do ano não consigo ter o meu restaurante ou um projeto, volto para a Espanha. Aí não sei se isso ajudou ou não, mas aí foi, até que no ano seguinte a gente abriu o Tani. Cara, eu cheguei aqui com um currículo consideravelmente bom, até pela época aquela. Que isso também me fechou algumas portas. Não sei se as pessoas... Tipo assim, opa, né? Não queremos tanto aqui. Né? Exato. Não sei, tá? É a sensação que eu tenho. Outros se abriram, outras portas nem se abriram. Então eu sempre tive que ralar. E foram anos bem difíceis. Não estou falando aqui para... Né? As pessoas começaram a chorar, mas... Estamos vindo aqui. Não, mas foram anos bem difíceis. Sim. Os primeiros 6 anos até eu abrir o tênis foram anos difíceis. Comecei no Enha, depois comecei a abrir um buffet,
buffet tinha muita oscilação, às vezes tinha um evento no mês, às vezes tinha 3, às vezes não tinha nenhum. Também isso me ajudou a madurar e me ajudou também a ver que tipo de negócio eu gostaria de abrir ou que tipo de negócio eu achava que daria certo quando eu tivesse a oportunidade de abrir. Que se eu tivesse aberto um restaurante em 2010, quando eu cheguei, que eu vinha com toda essa bola e essa onda dos contemporâneos e dos minimalistas e das espumas e dos esféricos e tal, provavelmente não teria dado certo. Sim. E aí, provavelmente, eu teria ficado frustrado e aí não sei qual tivesse sido o caminho se eu tivesse ficado ou tivesse voltado para lá. Eu acho que se não tivesse passado por tudo isso, não sei se eu tivesse tido o sucesso que hoje em dia tem o Tanid e as minhas casas, né? Sim. O que você mais gosta desse meio? Você consegue identificar assim, de bate-pronto? Os amigos verdadeiros. Tem de tudo. Mas tanto quando eu trabalhava na Europa, nesses restaurantes, como aqui, eu acho que eu consegui ter um círculo de amizades bacana, onde eu acho que todo mundo me respeita como profissional. E, cara, eu sou sagitariano, então eu sempre gosto de estar envolvido com gente ou na patota, né? Então, eu acho que eu consegui isso. O que é sucesso para você? Hoje em dia, ter tempo livre com a minha família e saúde. Se fosse lá atrás, seria, sei lá, algum prêmio. Coisa que também não fui muito... Nunca me tirou muito o sono, né? Eu acho que esse tipo de reconhecimento vem com consequência de um bom trabalho. Mas hoje em dia é família. Família, tempo livre para estar com eles e aproveitar a vida, que você não sabe o dia da manhã o que vai acontecer. E agora uma pergunta do Resposta, que é um dos apoiadores desse videocast, né? O que você entende por um bom atendimento e como é que você lida com as eventuais reclamações negativas que os clientes fazem, às vezes, muito injustamente na internet? Eu acho que um sorriso e um bom dia, uma boa tarde, eu acho que isso universalmente é estándar, né? Já começa com um bom pé. Isso faz parte da hospitalidade. Desde os manobristas. Às vezes eu, não sempre, mas de vez em quando, eu sento os manobristas e eu falo para eles, meninos, vocês são a porta de entrada do meu negócio. E de saída? E de saída também, que às vezes é pior ainda. Sim. Então, assim, vocês têm que ser simpáticos, vocês têm que ser hospitalares, têm que abrir a porta, têm que ser simpáticos. Sobretudo, às vezes, o cliente esquece o celular dentro do carro e já está dentro do restaurante, eles vão... Acontece de tudo, tá? Não vou te enganar, já aconteceu furto nos manobristas, mas também tem isso, o cara esqueceu o computador e o cara vai lá, o computador está aqui, senhor. Nunca quis um serviço nas minhas casas muito de etiqueta, né? De ficar lá plantado. Eu deixo eles trabalharem soltos, obviamente com um certo protocolo, né? De oi, bom dia, sou fulano, eu que vou atendê-los e tal, mas nunca quis que fosse um serviço muito de forçar, sabe? É natural. Mas sempre foi um serviço muito cordial, muito tranquilo, muito simples. Falo que eles têm que se colocar no lugar do cliente. Às vezes a gente não sabe, a gente está automático, mas o cara é o primeiro dia da semana que ele sai com a esposa e quer ter uma experiência diferente. Então, assim, se você já não é simpático, você já não tenta agradar ele, às vezes você pode estragar aquele dia que ele saiu, né? Eu me considero uma pessoa simpática, pelo menos de sorriso fácil. Então, acho que quero que eles transmitam isso, que acho que é muito do dono, né, ou do chefe, o que a sala é. Se a pessoa é arrogante, a sala se torna um pouco arrogante. Não acho que o cliente sempre tenha razão. Eu acho que tem um pouco de tudo aí. Tem gente que se aproveita de algum erro teu, ou de algum erro do restaurante, que às vezes, desde o meu ponto de vista, não é grave, mas se aproveita para ganhar alguma coisa na próxima vez. Tem críticas que são super construtivas, e aí sim que a gente printa isso e senta com gerentes para ver o que aconteceu.
E tem críticas muito boas, que também a gente printa. Quantas vezes eu estou em casa, o cliente elogiou, que eu estou conectado em todas as redes sociais minhas. Então eu pego muita reserva e pego muitos mais elogios que críticas, graças a Deus. Mas pego de tudo. Mas quantas vezes eu estou em casa, vejo um elogio, printo e coloco no grupo, falo, ó, meninos, parabéns, isso aí, esse é o caminho a seguir, bora. E a gente responde todas, quase todas.